Mesmo nesse friozinho, a gente vai tratar de uma coisa muito especial, muito importante, que está latente nos dias. A gente tem um mês inteiro, Setembro Amarelo, para lembrar dessa questão de suicídio que está tão perto da gente, está às vezes dentro da nossa casa, né? Então, para você que veio ontem aqui no culto, foi o encerramento do livro de Miqueias, e aí a gente ouviu aí o relato do pastor Paulo, falando de um colega lá na internet. Se você viu um pouco da carta, você percebe ali a seriedade disso, né? E hoje a gente vai discutir um pouco, vai conversar um pouco sobre isso, uma coisa mais técnica para a gente poder até perceber pessoas que estão próximas. A gente vê isso na vida das pessoas próximas da gente também, e até dentro de casa pode acontecer, né? Para isso, eu vou chamar aqui, nós vamos contar com duas psicólogas, a Ludmila de Brito, ela atua na área clínica já há 18 anos, com atendimento a crianças, adolescentes e adultos, e a Luciana Paiva, que atua já há 9 anos em clínica também, com adolescente e adulto, também desenvolve um trabalho com Celebrando na sua igreja. Vocês podem subir aqui. E nós vamos ter 2 momentos, gente. Agora, quando a gente iniciar, eu vou pedir para você que tem menos de 17 anos, para você subir ao 2º andar. A gente vai acompanhar a Luciana, e ela vai dirigir um bate-papo só com o pessoal abaixo de 17 anos. E para os adultos, para você que vai ficar aqui com a gente, a Ludmila vai nos dirigir nesse momento, para esse bate-papo. E às 9 da noite, eles vão descer e a gente vai ter um momento todos juntos aqui, com uma atividade, né? Então, vou deixar a palavra com ela. Boa noite. Sou a Ludmila. Tudo bem com vocês? Prazer grande estar aqui. Luciana, você vai subir então para a turma? Eu ia falar lá pro pessoal, só é um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui. Eu também sou do Horto, viu? Só que eu sou do Horto Florestal. Mas é muito bom estar entre irmãos. Eu e meu marido que está ali, o Eduardo, nós nos convertemos em uma igreja batista. Então a gente meio que se sente em casa. Nós subimos a escadinha aqui, parece mesmo a igreja da onde nós nos convertemos, e é gostoso a gente se sentir em casa. Então, que bom. Tá bem? Agora eu vou falar com os adolescentes e logo mais a gente vai se juntar ao final. Então, até daqui a pouco. Muito bem. Eu sou psicóloga clínica, sou cristã. Nasci na Igreja Batista também, sou filha de pastor. Nós fomos missionários na Argentina por 8 anos. Voltamos há algum tempo. E é muito bom estar na obra do Senhor. E aí eu escolhi a psicologia, né? Antigamente, hoje ainda tem um pouco de preconceito, mas antigamente tinha muito. Então assim, quem vai no psicólogo não acredita em Deus, não tem fé suficiente, por isso vai para a terapia. E graças a Deus, hoje temos vários psicólogos cristãos que conseguem fazer essa interação entre o cristianismo e a ciência, né? Há coisas que não convergem, de fato, mas tem ajudado muito a entender quem é o ser humano. O ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, né? Essa é a nossa composição. Se a gente está com fome, precisa de comida. Se a gente está precisando de Deus, a gente tem que orar, tem que ir à igreja, a gente tem que alimentar o nosso espírito. E quando a gente sente coisas, principalmente quando a gente não entende, aí entra o papel do psicólogo. Então não é o nosso papel estar acima de Deus, ter todas as respostas, mas é atuar dentro de uma área específica, que são as emoções. Tudo bem? Então, eu vou ter que controlar meu tempo. Alguém vai me dizer o tempo? Você me avisa? Então tá bom, só para a gente não se perder. O que a gente vai fazer? Vou dar uma palestra. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, mas depois que a Luciana descer, a gente vai fazer uma atividade com o grupo e vamos abrir para perguntas. Se a gente souber, se pudermos responder, a gente responde. E também, de qualquer forma, eu vou deixar o meu contato, meu telefone, meu e-mail, para vocês terem acesso. Se houver alguma necessidade, me coloco à disposição. Tá bom? Vamos lá. Suicídio é possível evitar?
Graças a Deus. Acho que todo mundo já soube de uma história, já teve um contato com alguém que soube ou com alguém que de fato cometeu suicídio. O que tem assustado muito é que tem crescido demais o número de pessoas escolhendo por tirar a vida. Isso não acontece de uma maneira simples e não é assim, estou super bem e de repente hoje eu não quero mais viver. É algo que vai aos poucos acontecendo. Sabe aquela coisa assim? Você começa a sentir algo e você não sabe identificar o que é? Já aconteceu com você? Aí você fala, vai passar. Mas tem aquele negócio que vai incomodando. Vai incomodando e você não sabe o que é, você não sabe por que está acontecendo aquilo com você. Quando você vai se dar conta, já passou muito tempo. Então, eu quero falar aqui, a gente vai abordar alguns assuntos e eu quero falar aqui a respeito disso. Como a gente pode fazer para evitar? É possível, com certeza, que nunca mais aconteça? Não. A nossa oração e a nossa esperança é que as pessoas, ao saberem de alternativas de não chegar no suicídio, tomem essas ações para isso acontecer. Mas cada um tem que escolher o que vai fazer com a sua vida. Quando a gente nasce, e quem tem filho pequeno sabe, né? Tudo a gente tem que dizer o que faz. Vai tomar banho, vai comer, vai arrumar o quarto, agora vai colocar o uniforme. Só que isso vai deixando de acontecer. Você vai se tornando uma pessoa autônoma, adulta, às vezes você casa, você tem a tua casa. E aí, quem te diz o que você tem que fazer? Ninguém. E aí é você. E aí muitos adultos chegam e começam a sentir muitas emoções que não conseguem dar conta e não conseguem identificar. Então eu quero falar a respeito disso. Pode passar. Deixa eu ver aqui no meu. Emoções, sentimentos e pensamentos. Esse aqui é um trecho de uma música, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, diz assim, acordar. Mais um dia que eu vou desperdiçar. Ando tão cansado de esperar, quase tão cansado que nem lembro quando foi que deixei minha vida para depois. Triste, né? Down, né? Começo com essa frase dessa música. Começo com essa frase dessa música justamente para mostrar o nível que a pessoa chega quando escolhe, quando vai caminhando para uma opção do suicídio. Ela começa a perder a graça em tudo. A percepção do mundo para ela não é a mesma. Ela fica distorcida. Então assim, pode estar um dia lindo, ela acorda e fala, não quero levantar da cama. Pode ter algo super legal para acontecer, ela fala, não estou afim, não vou, não quero. É um sentimento tão intenso, né, que a gente fica falando, nossa, mas por quê? O que está acontecendo? Muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é preguiça, e a pessoa não sabe explicar o que ela está sentindo, aquela coisa assim, só sei que eu estou sentindo algo ruim e não consigo sair dessa situação. A realidade é que no mundo, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio. É muita gente. Pela Organização Mundial da Saúde, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Segunda causa de morte. Aqui no Brasil, o suicídio é a quarta causa de mortalidade por causas externas. Causas externas é quando a pessoa é de fora para dentro, né? Então não é que foi uma doença e por isso ela faleceu. Esses números, na verdade, quando a gente começa a estudar e olhar isso, assusta muito. Não tem como a gente não separar da questão espiritual. Tem um mal assediando, né? Satanás vem para roubar, matar e destruir. E o suicídio, ele vem encaixar muito nisso, né? Quando a pessoa vai desistindo, tem um ataque espiritual.
Mas nas emoções tem uma fragilidade, que a gente também vai falar a respeito delas. Mas olha só, o jovem, o que o jovem deveria querer da vida? Tudo. Você tem lá, todo mundo fala, 17 anos, é a idade mais linda, né? Tem alguém com 17 anos aqui? Vocês têm 17 anos? Olha lá, todo mundo não fala isso pra vocês? Nossa, você tem a idade mais... Quem me dera! E aí você fala assim, você sabe o que é ter 17 anos? Porque quem passa, todo mundo que já passou, que já foi adolescente, sabe a dureza que é a adolescência, né, gente? É corpo mudando, é sentimento que você se perde dentro dele, é tanta coisa que vai acontecendo e 1000 coisas para escolher, relacionamentos que às vezes dão certo, às vezes não dão certo, né? Tanta coisa que vai acontecendo, o teu jeito. Você fala, mas eu queria ser mais extrovertida, eu queria ser mais magra, eu queria ter cabelo assim, queria ter cabelo assado. E todo esse sentimento é muito intenso. Aí o que acontece com os pais? Os pais não conseguem dar conta desses filhos, né? Minha filha está lá, chorando no quarto, não sei o que está acontecendo, não aguento mais ver ela assim. E aí o que acontece? Vão se isolando. E nesse isolamento há um grande risco da pessoa entrar num estado depressivo e chegar a optar pelo suicídio. E aqui eu quero fazer uma observação. Nem todo mundo que se suicida está em depressão. Não é assim, está depressivo, com certeza vai caminhar para isso. Não é esse o fato. A depressão, vamos falar também sobre ela é tratável, a gente pode cuidar disso, é uma doença e vou focar um pouquinho nesse aspecto, mas todo esse sentimento vai invadindo a pessoa e ela pode se perder nos seus sentimentos. Então, o que leva uma pessoa ao suicídio? Vamos lá, de fato, para as informações. Primeira coisa, histórico de tentativa de suicídio ou autoagressão. O que é autoagressão? Já ouviram falar de automutilação? A pessoa se corta braço, corta barriga, corta perna. O que é esse corte? Na verdade, ele vem como um alívio. Olha só que loucura, né? Um corte que vem para um alívio. Porque emocionalmente a pessoa está tão angustiada, ela não consegue dar vazão para isso, ela não fala, ela não pede ajuda, ela não se comunica, mas aquilo tudo vai estourando dentro dela. Quando ela vai lá e se corta, a sensação que eles contam é, me sinto aliviada. Claro que vem uma culpa, vem um remorso e vem um risco grave, né? Então, muitas pessoas nessa tentativa vão fazendo isso, muitas vezes acabam tirando a vida. A depressão, que eu já vou falar a respeito dela. O bullying, gente, tem livros e livros e livros, tem muita gente estudando a respeito sobre bullying, né? O bullying tem sido um dos fatores bem complicados em todas as faixas etárias, né? A gente pensa que o adulto se entristece, e muito, né? Todo mundo acha que não, adulto já tem mais de 30 anos, está tudo certo. Quem dera. Às vezes você se vê uma criança, né? Nossa, eu tô tão triste quando eu tinha 15 anos, que eu chorava e tal. O bullying, ele acontece desde a infância até a idade adulta. Que é o quê? Quando a pessoa ela é assediada de uma maneira em que ela é menosprezada, em que afeta a sua autoestima, afeta a maneira dela se enxergar, e pior, ela fica sem força para encarar. Porque alguém vir e falar algo de você, ok, o que a gente precisa? A gente precisa ter a casca, né? Eu se tenho casca, eu vou lá, ou eu brigo, eu falo alguma coisa. Eu preciso aprender a me defender. A criança precisa, o adolescente precisa, e o adulto também. Mas se torna tão intensivo que vai afetando a autoestima. E afetar a autoestima todo mundo sabe o que é? Autoestima. O quanto eu gosto de mim.
acho que todo mundo sabe um defeito que tem, né? Tenho certeza, se te perguntar assim, o que você não gosta de você? Alguma coisa, pelo menos, você vai me dizer que você não gosta de você. Isso é normal. O problema é quando eu começo a denegrir a minha imagem. Lembra que eu falei no começo? Que quem chega a cometer suicídio começa a ter uma percepção distorcida da realidade? Então, assim, eu me acho horrorosa. Eu me acho muito gorda. Eu me acho muito chata. Eu acho que ninguém vai gostar de mim. Acho que eu nunca vou casar. Acho que nada vai dar certo, acho que eu nunca vou parar no emprego. E tudo isso vai fazendo com que a pessoa se relacione com o mundo dessa forma. Então, realmente, ela vai para o emprego, ela não para no emprego. Por quê? Ela não consegue se conectar, ela não consegue ser ela mesma. E tudo isso vai gerando uma possibilidade dela ser afetada nas emoções. Transtorno mental também é um dos fatores que pode levar ao suicídio. Situações de violência na família. Esse é um tema também bem triste. Mulheres que são agredidas, mulheres têm todo o direito de buscar ajuda, de denunciar, de não viver nessa situação, porque a tua autoestima vai ser destruída se você fica num relacionamento que te faz mal. Ah, mas ele é tão bom comigo. Quando ele tá bom, ele é bom. Mas e quando ele não tá bom? Você acha que você merece ser agredida? Falarem mal de você, ser xingada, agredida fisicamente? E dar conta disso? Deus não nos fez para isso. A Bíblia está cheia de textos que falam quanto que o homem tem que amar a mulher, né? Você não precisa ser agredida pela família, se você tem irmãos, se você, no ambiente que você está. Então, essas situações de violência na família vai gerando um grau de tristeza e uma diminuição da autoestima tão grande que a pessoa chega a pensar na possibilidade do suicídio. Histórico de abuso sexual, e aí das mais infinitas formas, né? Às vezes aconteceu um episódio único, às vezes aconteceram várias vezes, as coisas aconteceram por anos, e a pessoa vai carregando aquilo. Você vê que tudo assim é a emoção. Emoção é tudo aquilo que eu sinto. O sentimento não é bom ou ruim, o sentimento é sentimento. Posso sentir tristeza, raiva, alegria, ódio, inveja. Tudo isso faz parte dos sentimentos. E a emoção, o que eu sinto em relação a isso. Então, quando eu tenho um histórico de abuso sexual, por exemplo, não resolvido, porque alguém que tenha passado por uma história de abuso, não acabou a vida. Ela pode refazer, ela pode seguir, ela pode continuar. Mas se ela não trata, por isso que não falem mal dos psicólogos, tá? Podem procurar terapia, ela não vai te desviar, não vai te tirar da igreja, não vai dizer que Deus não serve, muito pelo contrário. Eu vejo que pessoas que vão para terapia e têm um relacionamento com Deus saudável, têm muito mais chance de conseguirem dar conta da sua própria vida. Mas se você fica carregando isso por anos e anos e anos, nunca... Recebo muita gente que fala assim, nossa, eu nunca contei isso para ninguém. Já tem 30, 40, 50 anos. Como que você viveu com esse negócio aí? Ah, então, estou por explodir. Acho que eu vou explodir, que eu não estou aguentando mais. Falei, que bom que você veio, que você vai falar aqui, né? Então, não é só no psicólogo. Às vezes você encontra alguém que você possa confiar. Eu não conheço aqui a igreja, mas pelo que ele estava me comentando, tem todo um trabalho de apoio, porque a igreja está se abrindo para isso, né? Vem do homem integral. Então, primeira coisa que eu quero que vocês gravem, falar. Falar é fundamental. Escolhe alguém. Ninguém é tão top que não possa se disponibilizar a falar com alguém. Ninguém é tão autossuficiente que ninguém vai poder me ajudar nisso. E aí quando você vai pedir ajuda, sabe o que acontece? Você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes?
que eu estou guardando isso aqui? E não quer dizer que o outro vai resolver a tua vida, tá? Quem vai lá para terapia, imagina se eu fosse resolver a vida de todo mundo. Acho que eu não ia sair do lugar. Então, quando alguém me procura, o trabalho do psicólogo é fazer o quê? Ajudar a pessoa a encontrar uma saída. Então, assim, por que será que você não está conseguindo sair dessa situação? Ah, porque eu tenho medo de enfrentar. Ah, porque eu não sei o que fazer nessa situação, sei lá. Então, você vai fortalecendo a autoestima dela, para quê? Para que ela tome conta de si mesma. Você não precisa pendurar a tua vida no pastor, no líder, no marido. Ah, alguém tem que cuidar de mim. Quem vai ter que cuidar de você? É você mesmo. Mas às vezes você precisa de ajuda para saber como chegar nesse momento. Suicídios na família também é uma possibilidade que, sabe aquela coisa, deu a ideia. Ah, já aconteceu, meu tio fez isso, é um caminho. E, gente, o suicídio, assim, realmente é o fim. Acabou. Quem vai para o suicídio quer acabar com a dor. Então, é um caminho de alívio? É. Só que, por que será que a gente tem vida? Quanta coisa precisa dar certo para um bebê nascer? Quem é pai aqui sabe, né? Quem está estudando, até os jovens, né? Como é que funciona a reprodução? É tanta coisa que tem que dar certo, tanta coisa que tem que dar certo para nascer uma criança, para nascer você. E você é inteligente, você tem um corpo perfeito, você tem o teu intelecto. Tudo isso aconteceu para que você tivesse vida. Quanto tempo a gente vai viver? Não sei. A gente pode viver 10, 20, 70. A Bíblia fala de 70 anos, né? 80, hoje a gente está chegando em 100, 110, 120, sei lá. Você lembra como passou rápido os teus últimos 10 anos? E os próximos 10, deixa eu te contar, vai passar rápido também, tá? Então você vai escolher como você vai viver. E voltando nos 10 anos, 10 anos atrás, você estava igual ao que você está hoje? Estava melhor ou estava pior? Às vezes estava mais magra, né? Mais magro. Às vezes você era mais simpático, perdeu a alegria, ou não, hoje eu estou mais leve. A gente tem que olhar para a nossa vida, né? Como eu estou vivendo. Ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque os dias vão passar. Por isso que a gente fala dos 17 anos, para os queridos dos 17, que eu sei que é difícil, né? Mas 17 anos é assim, quase que uma inveja, né? Ai, tá bom, quem me dera ter 17 anos. Eu teria feito isso, teria feito aquilo e teria feito aquilo outro. Só que a escolha é feita no dia a dia. É aquele que tem 10, é aquele que tem 17, 27 e assim por diante. Cada dia a gente escolhe como viver. Outro motivo é o uso de álcool e drogas, né? Que pode levar, sim, ao suicídio. A população discriminada nas mais diversas questões, raça, cor, sexo, tudo isso vai fazendo o quê? Com que mexa na tua autoestima. Então, mexeu no teu emocional, mexeu na forma que você se percebe, o que acontece? Vai gerando em você um desânimo, um olhar para a vida triste, né? A Bíblia conta pra gente de pessoas que viveram e entristeceram. Elias entrou numa caverna. Ele tinha acabado de fazer um milagre. Power. E ele foi lá e queria a morte. Jonas pediu a morte. Era melhor que eu morresse. Porque tinha secado a planta, a abóbora lá que ele estava protegendo ele. Então, esse sentimento, gente, não tem problema ficar triste, tá? Eu acho que o problema é como a gente lida com a tristeza. A gente não sabe lidar com a tristeza. Vamos lá. Então, frases de alerta. Vocês estão enxergando? Tá? Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais.
eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Quando você ouvir essas frases, qual que é o nosso... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando a gente vê alguém falando isso, qual o costume que a gente tem de fazer com quem fala isso? Nada não. Ai, que bobeira. Quer chamar atenção. Ai, de novo falando isso. Tem até um pedaço de querer chamar atenção? Até tem. É até um grito, né? Uma maneira da pessoa dizer. Só que a gente não pode ignorar. É um alerta. Opa, tem algo errado. Pais, mães, seu filho começa a repetir isso com frequência. Ah, meu filho é assim mesmo, ele só reclama. Ele acorda reclamando. Uma criança que acorda reclamando é normal? Não. Ufa, que bom que já não é normal. Não é normal. Por quê? Porque tem que acordar feliz. A gente tem que acordar feliz, né? Tudo bem, feliz, assim, né? 6 horas da manhã, não sei se o sentimento mais indicado é feliz, assim, né? A gente está com sono, a gente está querendo mais é ficar um pouquinho mais na cama, mas ok, temos que encarar o dia. Mas se você começa a perceber de alguém próximo a você repetindo esse tipo de frase, é sinal que tem algo que está desequilibrado dentro dela. E aí, eu queria falar a respeito da tristeza, né? A gente sabe lidar com a tristeza? A gente chega na igreja, né? Oi, tudo bem? É só tudo bem, né? Se alguém te falar, não, tá tudo péssimo. Ixi. Ah, peraí, deixa eu beber uma água lá, daqui a pouco eu volto para falar com você. A gente não tem espaço, né? Pergunta, a internet mostra tristeza? Selfies mostram tristeza? Tem alguém triste na selfies? Muito raro. Até tem alguns, né? Mas a gente vive numa sociedade que não sabe lidar com a tristeza. Tô triste. Aí a pessoa fala assim, ai, será que você está com depressão? Eu acho que é engraçado, as pessoas chegam assim, me diagnosticaram com depressão. E vem dura, assim, né? Tipo, ó, o fulano tá com depressão. Fiquei sabendo que fulano tá com depressão. Gente, depressão é uma tristeza muito grande, com outras questões envolvidas. Mas há uma tristeza ali. Como que a gente lida com tristeza? Falando, colocando para fora. Se você parar e pensar, quanto das minhas dificuldades, dos meus sentimentos tristes eu coloco para fora, tenho certeza que você vai perceber que você fala muito pouco. E aí, quanto menos você fala, sabe o que acontece? Você vai implodindo internamente e o mais desagradável pode te gerar as doenças psicossomáticas famosas, né? O que é o psicossomático? É da cabeça, é uma questão que eu não consegui resolver intelectualmente, em entendimento. O que meu corpo faz? Joga pro corpo. Aí é aquela enxaqueca, é aquela dor de barriga, é aquela dor na coluna, insônia, entre outras que a gente poderia citar aqui. Então, a gente vive numa sociedade da alegria, só pode estar feliz. E não é verdade, a gente passa por muitos sentimentos. Jesus passou por vários sentimentos. Ele ficou triste até a morte, né? Ele queria muito não ter que ir para a cruz, porque ele sabia o que ia acontecer. E por isso que ele orou lá e pediu para os discípulos orarem com ele. A tristeza faz parte. Quanto mais a gente fica tentando escondê-la, mais ela aparece. Então, não tenha medo de falar. Tá triste? Fala. Com quem, Ludmila? Com quem você confia, em quem você confia. Porque se você arranjar alguém que vai te atrapalhar mais do que ajudar, aí lascou, né? Então, assim, procura alguém que seja confiável e fala. Ai, você vai ver que alívio. Por que chorar alivia? Porque pus pra fora. Pelo menos em lágrimas aliviou. Pode chorar? Pode chorar. Tem problema em chorar? Não. É bom, não é? Ai, pronto. A minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos. Às vezes ela tem isso, né? Ai, começa a chorar, fala assim, que foi? Eu não sei, preciso chorar. Então chora. Aí vai pro quarto, chora. Passou?
Passou. Pronto. Quer conversar a respeito? Às vezes ela fala, às vezes não. Ok, seguiu. Mas se você não deixa o outro chorar, o outro se expressar, vai virando doença dentro dele. E aí, quero falar sobre depressão, né? A depressão, gente, é um distúrbio de humor maior que a tristeza normal. Ela gera mudança significativa e prolongada das emoções. Tristeza, desânimo, irritação, aparece no comportamento de maneira muito evidente, provocando alterações nos seus relacionamentos, na sua autoestima, além de prejuízo no funcionamento do seu corpo. Então, aquela tristeza que começou como uma tristeza e não foi resolvida, ela pode ir aumentando. E aí ela fica desproporcional. Então, assim, aconteceu uma coisa desse tamanho, alguém não me falou bom dia. Por exemplo, passei aqui, qual é o teu nome? Adriana. Passei aqui, a Adriana não me cumprimentou, não falou boa noite. Eu poderia ficar um pouquinho chateada, né? Poxa, ela podia ter me dado uma boa noite, né? Mas eu fico muito chateada. Então, esse pedaço aqui, ok, seria correspondente ao não boa noite da Adriana. Mas esse aqui é um teco meu que está dentro de mim. E aí, por qualquer situação, aquilo vai aumentando. Justamente por quê? Porque eu não resolvi. E aí, entramos na possibilidade da depressão. A depressão se torna uma doença quando? Quando ela invade a emoção de um tamanho tal que eu fico extremamente entristecido, e aí eu já vou falar sobre alguns sintomas, e chega na corrente sanguínea, sim, a um desequilíbrio químico. Então, o que se faz no caso de depressão? A gente indica ir para terapia para você poder falar, tudo falar, para você poder expressar, para você poder tratar o que está acontecendo, e em muitos casos se entra com medicação, que é o psiquiatra que passa a medicação. Por quê? A medicação vai equilibrar as tuas emoções. Eles dão geralmente um antidepressivo e um estabilizador de humor, que é para dar uma equilibrada no que você está sentindo, para você poder ter a tua vida do dia a dia. É assim que a gente vai tratar. Mas tudo porque a pessoa não falou a respeito. O que acontece na depressão? O humor fica irritadiço, instável, diminuição do rendimento escolar e do trabalho, problemas com sono, ou dorme demais ou dorme de menos, diminuição do apetite. Em alguns casos come mais, mas geralmente diminui o apetite. E sintomas psicossomáticos, né? Dor de cabeça, dor abdominal, enfim, vários tipos de questões que você não trata e o teu corpo começa a sentir. Então, do que a gente precisa para viver, gente? Quero ler o texto de Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Texto bonito, né? Qual que é o nosso pensamento normalmente? O que eu tenho que resolver? O problema que está acontecendo? A gente vai carregando um caminhão. E às vezes mesmo nas igrejas. Tem reunião disso, tem reunião daquilo, tem reunião daquilo outro. Começa a entrar num estado de estresse. O que é o estresse? É a mudança do teu estado natural. Se pegasse um copo, quando você aperta o copo, a pessoa fica tensa, num outro estado. Ela fica tentando voltar para o natural e ela não consegue. Isso vai gerando esse tipo de sentimento que afeta o teu pensamento. Lembra que a gente é corpo, alma e espírito? Então afeta o meu pensamento, que é nas minhas emoções. Vai afetar o meu corpo, que é o alimento que eu não quero mais falar com as pessoas, eu começo a ficar irritado, eu começo a ter problemas com sono. E tudo isso vai desembocar no quê? No meu espiritual. Primeira coisa que a pessoa começa a fazer: não vou mais na igreja. Lá só tem gente chata. Nossa, o culto demora. Eu não gosto de ir lá. Não quero falar com ninguém. Ninguém vai me entender.
Nem Deus, por que eu vou orar? Quantas vezes já deixamos até de orar, né? Eu tô tão triste, eu tô tão desanimado que... Orar pra quê? E pronto, prato cheio. Você tá frágil emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O que eu quero falar agora? Do valor do nosso corpo. Sabia que o teu corpo tem valor? Obrigada. Vou morrer aqui. Nosso corpo tem valor. Você gosta do teu corpo? Quem gosta do corpo? Levanta a mão. Quem não gosta, nem vou pedir para levantar, tá bom? Gostar, que eu me acho assim, nossa, que demais. Mas, gente, gostar do corpo é gostar do que você é. É isso, é o que temos. Claro que é por conta da nossa responsabilidade. A gente que comeu demais, a gente que não cuidou do cabelo, a gente que não foi na academia, a gente que não cuidou da nossa vida, né? Mas é o corpo que você tem. E olha só, 3 pontos sobre o nosso corpo. Primeira coisa, ele foi feito e moldado pelas mãos do Criador. E Salmo 139 diz assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, primeira coisa, o teu corpo, do jeito que é, bonito ou feio, foi feito pelo Criador. Ele gerou a possibilidade de você estar vivo hoje. Amém? Segunda coisa, Deus se manifestou em Cristo através do corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus teve um corpo também, que ele teve que cuidar, que ele teve que dar banho, que ele tinha que dormir. Quantas vezes Jesus se retirava para dormir? Jesus pediu para pegar num barco e levasse para o outro lado, porque ele queria dormir. Você dorme o suficiente? Essa resposta é fácil, né? Não, a gente não dorme o suficiente. Você se alimenta direito? Não. Você se alimenta com calma? Não. Teu café da manhã é bom? Não toma café da manhã, olha lá. Todo mundo suicida. Potencial, né? E não cuidar do corpo. Mas assim, gente, começa a ficar irritado. Por que você começa a ficar irritado? Porque faltou alimento. E a fome deixa você irritado, não deixa? E Jesus veio, ele passou pelo corpo para ser um que nem eu e que nem você. Por isso que a gente precisa cuidar do corpo. Em terceiro lugar, o corpo é a morada de Deus. Olha o versículo de Romanos 8:11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Gente, olha o que habita em você. Quando a gente sai desse nosso mundinho, desse nosso limite pequeno, a gente abre e vê, tem motivo que vale a pena eu viver. É difícil viver? É difícil viver. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. As famílias estão desestruturadas, as crianças crescem perdidas, né? As crianças hoje mal nascem, já vão para a escolinha das 7 às 7. Aí a mãe chega, pega, bota a criança para dormir, né? E aí no dia seguinte acorda às 6, 5 da manhã e assim vai. E aí passa o primeiro ano, segundo ano e assim vai se criando. A gente não tem uma qualidade de relação. Mesmo aqui, né? Vocês todos são aqui da igreja? Alguns sim, outros não, né? Às vezes a gente está em grupos que a gente se dá bem, que a gente conhece, mas é só um oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas ninguém te conhece. Ninguém sabe o que você sente. E Deus quer algo lá dentro com você. Quer cuidar do teu coração.
Então, como cuidar da nossa vida? Busque a Deus. Ludmila, resolve buscar Deus? Resolve porque vai tratar das tuas emoções, vai cuidar do teu espiritual. Lembra que você é um corpo, alma e espírito? Vai olhar para as tuas emoções. Família, sempre tem alguém na tua família que você pode confiar. Alguém, uma tia que seja, um primo, alguém que você possa se abrir. Procura. Se você pensa, eu acho que até tem uma pessoa que talvez eu possa tentar conversar. Experimenta, conta algo não tão pesado, né? Faz um teste. Deixa eu ver se eu posso confiar nisso aqui na pessoa. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Líder, amigo, não se exclua. A pior coisa que pode acontecer é você se excluir. E quando eu me excluo, eu fico mais fraco. Aí que eu não consigo nada mesmo. Aí que eu vou me afundar no sentimento que eu estou sentindo. Procura ajuda. Mesmo que você não esteja feliz, mesmo que você não esteja contente, fale. Deixa alguém te ajudar. Segunda coisa, procure ajuda profissional. Falar e conversar sobre o que você está sentindo é fundamental para encontrar saídas. Então, só explicando, obrigada. Psicólogo não é médico. Psicólogo, você faz uma longa formação, eterna formação, não para nunca, tem que estudar sempre, e vai tratar das emoções. Tem várias linhas, várias abordagens, cada psicólogo tem uma maneira de lidar, mas o que a gente trata são as emoções. O psiquiatra é um médico, assim como tem o ginecologista, tem o endocrinologista, tem o psiquiatra que vai cuidar da medicação a ser utilizada no teu corpo para equilibrar tuas emoções. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto, né? Então, estou encaminhando para tal pessoa e a gente se fala justamente para a gente poder acompanhar aquela pessoa e como ela está se sentindo. Não tem problema procurar psiquiatra, não há mal nenhum tomar remédio. Ludmila, eu tenho medo de tomar remédio, porque eu acho que vou tomar remédio para sempre. Não é verdade. Pode ser que você fique muitos anos tomando, pode. Mas o remédio, ele entra para equilibrar algo que o teu corpo não está fazendo por conta própria. Então, a ideia é que isso aconteça por um período, você conseguindo estabilizar, não tem mais essa necessidade. Evite se isolar e deixar com pessoas que te fazem bem. Alguém te faz bem na vida. Nem que seja um cachorro. Cachorro é ótimo, né? Hoje em dia eu não tenho cachorro, mas, gente, cachorro, eu cresci com cachorro. Quem não dá um sorriso com um cachorro? Quem tem cachorro aqui? Ele te dá oi toda vez que você aparece? Ele fica feliz da vida, parece que ele não te viu há um tempão. Você fala assim, gente, que delícia. Cachorro é isso. Então ele traz muita alegria, né? Ele desperta isso em você. Então, mesmo que seja um cachorro. Cuide da sua alimentação, atividade física. Aqui eu não vou entrar muito fundo, mas assim, a gente é o que a gente come, né, gente? Ai. Falar de alimentação é um prato cheio, né? Porque o que você come vai refletir na tua disposição. Atividade física, mas eu não tenho tempo. Faz uma caminhada. Nem que seja de final de semana. Demora, porque não é mágico. Mas eu comecei a andar e não aconteceu nada. Não perdi nem 100 gramas. Então, porque é um processo contínuo para você poder equilibrar. E não desista de você. Se cuide. Preserve o que você tem de mais precioso, a sua vida. De tudo que você possa ter na vida, nada vale mais. Mas eu queria ter roupa, eu queria ter carro, eu queria viajar. Gente, a vida que você tem, o levantar, o respirar, o estar disponível para a vida, não tem preço. E a gente pode escolher, né? Eu acho que o que está tendo 18 anos já, e o que eu mais vi nesse tempo todo, que vão muitas pessoas, contam histórias difíceis, tristes muitas vezes, mas o que me faz continuar nessa profissão é ver que a pessoa pode mudar.
Isso que eu acho mais legal. O ser humano tem essa capacidade. Você não precisa ficar assim pro resto da vida. Acho que eu não vou mudar. Muda. Dá para viver diferente? Dá. Precisa achar os caminhos, né? Se você fica tentando, aí fica rodando em círculo, né? Mas é possível mudar. E você é a pessoa que tem que dar esse crédito, mesmo que esteja tudo detonado aí dentro de você. Nossa, hoje você não sabe tudo que eu sinto aqui. Já vi muita história trash, já vi muita história difícil, mas é possível. Porque quem criou a vida nos dá essa garantia. Ele não fez a gente para a morte. A essência do ser humano nem é essa, né? Então, quem vai cuidar e olhar para a vida de uma maneira saudável somos nós mesmos. E Deus caminha conosco nas noites escuras. Você acredita nisso? Vai ter dia difícil? Vai ter dia dureza, vai ter dia que a noite vai ser eterna, que você vai chorar. Tem situações, gente, tem situações muito difíceis. A gente não sabe o que vai acontecer na vida. O que vai acontecer amanhã? A gente acha que tem o controle, que vai acontecer tudo do jeito que a gente quer. Mas a verdade é que não é assim. A vida é a vida. E a gente vai crescendo. Eu sei que situações familiares, questões financeiras são muito tristes, né? São muito difíceis. Nossa, mas eu luto. Tanto que até nos índices de suicídio, o número de homens que se matam é muito grande. Porque tem muitas mulheres que tentam, mas elas acabam não sendo tão bem-sucedidas. Né? Elas não atingem. E os homens, eles vão e são... Homens é muito duro com ele mesmo. Mulher pelo menos chora, né? O homem, ele tem essa tendência, não, eu não vou mostrar o que está acontecendo, eu vou ficar firme, eu sou o pai, ou eu sou homem, né? É uma bobeira, realmente, porque você é um ser humano. Você é uma pessoa que sente, e você também vai ter noites escuras, noites tristes, e você tem todo o espaço e a possibilidade para expressar suas emoções. Para quem? Para alguém que você possa confiar. Eu sei que aqui vocês estão celebrando, né? Que é muito bom. O que é o celebrando? É um grupo de pessoas que vão tratar justamente dessas questões emocionais, para fazer bem para você, para poder te tirar dessa situação que você está. Então, terminando meu tempo aqui, acabou, né? Quero deixar meu contato, pode aumentar ali. Tem meu celular, tem meu e-mail, tem uma pagininha lá no Instagram que eu coloco algumas coisas a respeito das questões emocionais, justamente para despertar esse espaço de escuta, de fala. Não tenha medo de falar. De tudo que eu falei aqui, se você não gravou nada do que eu disse, grava essa frase. Não tenha medo de falar. Procure ajuda. Poder falar, poder se expressar é o começo para você sair dessa situação e a possibilidade de evitar um suicídio, né? É muito triste a gente chegar no suicídio, mas ele existe, ele acontece, e quem opta por isso não é porque não tinha outra alternativa, é porque ele não encontrou dentro dele outro caminho. E se houver aqui pessoas que perderam queridos por suicídio, né, também pode acontecer, quero te dizer que não é tua culpa. Talvez você não soubesse mais o que fazer, não houvesse outro espaço. Então, não carregue essa culpa com você, porque foi uma escolha que por algum motivo a pessoa fez e você tem a opção de viver. Então, viva com intensidade, viva da melhor forma possível. E eu quero me colocar à disposição, estou deixando meus contatos aqui, o telefone, o WhatsApp também, caso você queira perguntar alguma coisa, caso tenha ficado com alguma dúvida, a gente vai abrir aqui para perguntas, tá? Mas eu quero deixar esse espaço em aberto, eu quero me colocar à disposição
como psicóloga, né, às vezes você não encontra um espaço, pode ser um caminho para poder se expressar. Se eu puder ser caminho, ajuda para alguém nesse sentido, já vou ficar muito, muito satisfeita e espero poder te ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Estão descendo? Já estão descendo. Se tiverem alguma pergunta enquanto o pessoal desce... Deixa eu levar o microfone.